Fala, sonhadores e sonhadoras do meu Brasil. Mano, um ano de canal. Nossa senhora, velho. Que jornada maluca que tem sido. Nossa, que jornada maluca. Eu quero fazer nesse vídeo aqui uma tradição. Então, todo aniversário nós vamos ter um vídeo nesse formato, sem muita edição, onde eu quero compartilhar com vocês um pouco de um balanço de como eu acho que foi esse ano, também uma perspectiva, né, de quantos inscritos eu tenho hoje versus quantos inscritos eu acho que eu vou ter no próximo vídeo. Nossa, vai ser complicado. E também as principais lições que eu aprendi ao longo desse ano de canal. Eu acho que a minha personalidade, o meu approach para os meus sonhos, para as coisas que eu quero fazer, ele mudou bastante. E, enfim, eu gosto de contemplar, escrever, pensar, me analisar muito, meu comportamento. Então eu acho que pode ter coisas interessantes aí, talvez para você que esteja assistindo. Daí também, acho que tem uma frase que eu gosto bastante, que é o seguinte: as pessoas, elas precisam ser relembradas mais do que elas precisam ser ensinadas. Eu acho que isso é muito verdade. Acho que a gente sabe de muita coisa, só que a gente esquece essas coisas constantemente. Então, reler essas lições, esses aprendizados vai ser bom até para mim também. Queria começar aqui o vídeo dizendo para você sobre duas coincidências muito loucas do universo. A primeira foi no dia que eu desisti do canal. Se você me segue no Instagram, talvez você já tenha visto eu comentando sobre isso, mas assim que eu tive um término de um relacionamento, acho que um término de relacionamento é um período que a gente reflete demais sobre a nossa vida, né? Pô, mano, beleza, agora eu tenho muito tempo pra mim, o que que eu quero, o que que eu não quero. Esse período de quebra, ele é muito bom pra gente refletir. E aí, velho, eu falei, pô, velho, eu tenho muita vontade de fazer o canal, ainda com muito medo, mas eu sabia que tinha algo aí pra mim. Eu sonhava muito com essa questão do canal. Tem um youtuber que eu sou fãzaço dele, e eu já sonhei com ele me falando pra eu fazer o canal. Então, assim, esse tipo de coisa meio doida acontecia na minha cabeça. E eu falei, mano, vou fazer o canal, foda-se, não me importa. E aí eu comprei essa câmera aqui, né? Um amigo meu tava nos Estados Unidos, eu falei com ele assim, cara, compra uma câmera aí pra mim, pesquisei, vlog, não sei o que, melhor câmera pra fazer vlog, etc. Pum, comprei a câmera. Comprei a câmera, comprei microfone brabo, essas coisas todas. E aí, bum, vou pra viagem. A primeira viagem que eu fiz com a câmera, mano, dentro do avião eu já estava sofrendo com o fato de, pô, ter que fazer os vídeos ali e tal, né? Mas sofrendo muito por medo, né? Uma ansiedade assim absurda. Beleza, cheguei no aeroporto de San Andrés, na Colômbia, tiro a câmera assim pra falar com a câmera. E detalhe, que eu tava na fila como se fosse uma imigração que você tem que entrar para pagar para entrar na ilha. E já falei assim, bom, tamo aqui, tá cheio de gente. Na hora que eu falo isso na câmera, suando, bicas, umas 15 pessoas que estavam na fila me olham assim. Aí na hora eu já guardo a câmera e falo, mano, o que eu tava fazendo? Onde é que tava com a cabeça? Vídeo, YouTube e tal. Respirei fundo. E guardei a câmera e falei, mano, isso aqui não é pra mim não, foda-se, curti mesmo. Mano, até arrepio assim, porque parece que foi ontem isso, sabe? E aí eu em meio a essa frustração gigante, assim, procurei só suprimir essa frustração e seguir com a vida, seguir com a viagem. E tranquilo, conheci pessoas incríveis, estava com um grande amigo meu também nessa viagem. Vida seguiu, isso foi de manhã. E de noite eu
eu tava curtindo e tal, chapando os cocos, e no meio dessa farra que eu tava, eu encontrei um cara com uma GoPro, assim, falando com a GoPro, na loucurada, e dava pra ver que ele era youtuber, assim, né? Eu falei, mano, você é youtuber? Ele falou, eu sou youtuber, velho. Aí eu falei, caralho, mano. Aí contei a minha história pra ele, né? Contei que, tipo, pô, eu tinha muita vontade de ser, e que não era, enfim, que tava com muito receio. Comecei a dar muita dica de conteúdo pra ele. Ele falou, mano, você tem que fazer o YouTube, velho. Você tem que fazer tal, vai pra cima. E aí o cara começou a contar a história dele pra mim. Eu vou deixar o link depois nos comentários pra vocês verem o vídeo do cara. Mas o cara era garçom, assim como eu. E o cara simplesmente ligou o foda-se, assim. Ele não gostava dos trabalhos dele. Sempre foi um cara que trabalhou em subemprego também. E aí ele falou, velho, vou pegar uma câmera, começar a gravar vlogs e tal, viajar com o dinheiro que eu tenho guardado e vamos ver onde é que vai dar. E o cara já tem quase 1 milhão de inscritos hoje em dia. É um cara bem grande assim, viaja o mundo só fazendo vlog, muito vlog de futebol. Ele falou, cara, eu não sei como seria minha vida se eu não tivesse tomado esse risco, sabe? Então, pra mim me pareceu uma insanidade, uma loucura muito grande, essa parada de você encontrar, no dia que eu desisto do canal, eu encontrar uma pessoa que passou por exatamente, né, essa subemprego, etc., medo de rejeição, medo de não ser bom o suficiente, etc., essa ansiedade, eu encontrar um cara que me motiva, que me incentiva, falando assim, mano, não desiste. E, enfim, mesmo tendo escutado, assimilado isso que ele me falou, eu falei, legal, bacana, o universo mandou o recado, mas caguei. Guardei a câmera e só fui conversar, só fui falar com essa câmera novamente mais de um ano e meio depois. Então essa é a primeira história que eu queria falar com vocês. E a segunda história mais breve é também de outra coincidência, sincronicidade do universo, é o fato de que eu comecei o canal, né, o primeiro vídeo ele foi postado no dia 18 de outubro do ano passado. E quando eu comecei o canal, eu tava num emprego que eu gostava, assim, né, que era o emprego dos meus sonhos, mas ele já não era um emprego, eu sempre sonhei chegar nessa empresa maravilhosa, mas já não correspondia com a minha atual personalidade, já não era uma parada que eu tava querendo fazer, que eu tava querendo seguir. Então foi tipo, comecei o canal, tava super metido aí e tal, fazendo minhas coisas no trabalho, não tinha a menor ideia de onde que eu ia estar daqui a um ano. Pra mim, na minha cabeça, eu ia continuar a estar ganhando dinheirinho bem, trabalhando, vivendo lá na Colômbia, sossegado, e eventualmente o canal poderia se tornar alguma coisa. Mas a coincidência doida do universo é que, mano, é muito surreal pra mim. Exatamente um ano depois, no dia 18, eu vou para a Índia, né? Tipo, agora eu tô gravando é dia 17, mas, né, quando vira 1 hora da manhã é o meu voo. Então, exatamente na primeira hora do dia 18, eu vou pra Índia, mano. Vou pra Índia e é muito doido, assim, o que acreditar nos nossos sonhos e se jogar no caminho façam a gente, né? Mano, nunca na minha vida, mas nunca mesmo eu imaginaria que um ano depois eu estaria na Geórgia, indo pra Índia. Não, é uma maluquice. E agora eu já quero entrar nas lições que eu aprendi, que eu acho que foram muito valiosas para mim, né? Já contei essas duas coincidências loucas do universo, sincronicidades do universo. E agora eu quero falar um pouco das lições. Primeira lição, a vida não te dá garantia. E isso é chato, né? A gente espera muitas vezes o momento ideal, o passo certo, e a gente gostaria de ter um nível certo de garantia para começar um novo projeto, um novo sonho. Pô, mano, se eu pelo menos soubesse daqui a um ano eu ia estar nessa posição, daqui a um ano vai valer a pena o esforço que eu estou fazendo. Esquece isso, não existe garantia. Até porque
Isso, muitas vezes, é o seu ego falando, é você acha que sabe o que é bom para você. Você está partindo do princípio que você sabe o que é bom, mas a vida ela tem planos muito maiores para você se você agir com coragem, entendeu? Então esquece essa, pô, mas tem todo mundo já está fazendo isso, foda-se, você é único. Então faça o que você tem que fazer, o que você quer fazer, começa pequeno e vai para dentro. Segunda lição, e é uma lição que, nossa senhora, mudou a minha vida demais. Não é guerra, é caminhada. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas pensam, mano, tem que lutar pelo sonho, tem que ir pra guerra todo dia, matar um leão por dia. Eu gosto de uma perspectiva um pouco mais tranquila em relação às coisas. Eu acredito muito que o que é seu já está no seu caminho, só que você tem que caminhar em direção àquilo, entendeu? Se você vive num constante pensamento de matar um leão por dia e guerra, isso e aquilo, eu acho que a chance é muito maior de você ter um burnout, de você não conseguir sustentar, entendeu? Se você caminha um passo todos os dias, um passo, 2 passos, vai ter dia que você vai dar 15 passos, vai ter dia que você vai dar meio passo, mas se você segue na caminhada e não na guerra, é muito provável que você vai chegar onde você quer. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas você está com pressa? Né? Você tem mais quantos anos de vida aí? Então, é caminhada, não é guerra. Uma outra lição coragem tem que ter para ficar onde não quer e repetir o que não quer todo dia. Eu penso assim. Pô, já me falaram, pô, mas você tem muita coragem para fazer isso, para fazer aquilo. Acho que é tudo questão de perspectiva, né? Se você vai todo dia trabalhar, gasta a sua vida fazendo o que você não gosta todos os dias, isso pra mim é ter coragem, sabe? Investe em você, investe no que você quer fazer e faz essa transição, planeja essa transição, sabe? Você não tem que largar tudo, eu não sou a favor de largar tudo, mas planeja fazer uma transição para algo que você realmente quer. Então acho que isso é um ponto importante. Coragem é você ficar repetindo aquilo que você não quer fazer. Isso aí é loucura para mim. Bom, outro aprendizado. O seu porquê vai mudando. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei o canal, eu tinha na minha cabeça o seguinte, até uma forma que eu me dizia para não colocar muita pressão, eu quero gravar, subir para o YouTube, para o meu pai poder ver as minhas aventuras, porque o meu pai ele é um cara que ele não usa rede social nenhuma, não gosta nem WhatsApp ele não tem, então sempre que eu o vejo é uma coisa, ele não faz muita pergunta, ele não sabe o que eu estou fazendo na minha vida, eu não sei o que ele está fazendo na vida dele, então assim, eu acho que pelo menos se eu gravar e jogar aí no YouTube, talvez pelo menos ele vai ver, né? Ele vai conseguir ficar um pouco a par do que eu estou fazendo na minha vida. E isso pode, enfim, né, gerar mais conversas entre nós. E esse era o meu primeiro porquê. Eu sempre fui um cara que gostei muito das curiosidades dos países que eu viajo, da história. Então assim, meu objetivo era absorver mais das minhas curiosidades e poder falar com meu pai de certa forma. E aí, esse era o primeiro porquê. E aí o meu segundo porquê, ele se tornou, quero me conectar com pessoas, né, pessoas importantes, pessoas viajadas, pessoas que têm essa mesma mentalidade minha de querer, né, contar história e viajar e etc e tal. Mal sabia eu que muito antes de conectar com pessoas importantes, influências, etc., essa questão de fazer conteúdo, né, de procurar onde está uma boa história para contar, isso acabaria me conectando com pessoas incríveis no meio do caminho, como por exemplo o Gabriel, que me levou para conhecer a cidade dos brasileiros,
e tipo assim, se tornou um grande amigo, né? Quando eu tava, por exemplo, também na Comuna 13, né, que era o bairro mais perigoso do mundo, e eu tava falando com a câmera, e aí, tipo, o presidente da Comuna 13 tava pintando uma parede, começou a conversar comigo, e ele não gostava de falar na câmera, só que a gente conversou durante tanto tempo que aí ele topou tirar uma foto comigo, lá no vídeo da Comuna 13, vocês podem ver. Mas esse tipo de experiência, ou quando eu fui também na favela, né, mais carente de Cuba, eu só cheguei lá por causa de uma amiga que me conhecia por causa dos conteúdos. Então assim, você vai se conectando de uma forma tão profunda, né, entrando dentro dos lugares e assim, e conhecendo pessoas incríveis, e isso foi uma coisa maravilhosa, assim, foi um ponto alto, assim, eu achei que eu ia me conectar com influencers, viajados, etc e tal, mas foi muito melhor do que isso. Eu acabei me conectando com pessoas incríveis do dia a dia e que se tornaram bons amigos. E aí, né, o meu porquê. Aí hoje eu já olho de uma forma mais profissional, que é a questão do, véi, beleza, eu boto fé em mim. Isso não era uma coisa que eu falaria jamais há um ano atrás. Nunca bateria no peito e falaria assim, sabe? Hoje eu boto fé em mim, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo e eu vou chegar longe. Onde é longe? Eu nem sei. Mas eu vou viver disso aqui, entendeu? Eu vou viver de contar histórias no YouTube. E hoje bater no peito e falar isso é resultado de, pô, muita insegurança, muito medo, muita incerteza, mas o meu porquê ele foi mudando. E esse último porquê de eu quero viver disso, eu vou viver disso, não apagou tampouco os outros porquês, mas você vai coletando novos aprendizados e novos objetivos, né, para esse novo sonho que você tem, que é viver de YouTube. E por falar em sonhos, um outro aprendizado é: o sonho não te garante nada, somente muito trabalho. Muito trabalho. Tem uma frase do Sérgio Vaz que eu gosto bastante, que é: sonhe com as mãos. Eu acho que é isso. É você sonhar com as mãos, fazer o que você quer e se você colocar 1% a mais, tipo, como que esse próximo vídeo ou como que eu consigo melhorar, isso você pode aplicar para qualquer coisa da sua vida, qualquer sonho, sabe? Se você tentar melhorar 1%, mano, você não precisa fazer um negócio maravilhoso. O meu conteúdo hoje, ele tá longe do que eu imagino ele ser. Tem tanta coisa que eu consigo ver de melhoria e ainda assim eu tento implementar. Mano, beleza. Como que eu consigo melhorar a forma como que eu gravo? Como que eu consigo melhorar a forma como que eu subo os vídeos para os videomakers editarem? Como que eu consigo melhorar a minha organização para ficar menos perdido na hora de ir lá gravar? Como que eu consigo organizar a forma com que eu gravo para que fique mais fácil depois para o videomaker pegar e editar? Então, assim, se você realmente pensar em como que você pode melhorar 1%, vai te dar muito trabalho, mas você vai com certeza colher frutos disso no médio e longo prazo. Então assim, sonhe com as mãos e vá para dentro. Uma outra lição é: aprenda a descansar e não a desistir. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma tendência a querer atropelar tudo, fazer tudo e tal, e aquela mentalidade de guerra e etc. Só que, cara, se você for assim, você provavelmente vai cansar e vai falar: ah, não, mas eu tô cansado, não, realmente não era isso que eu queria.
é muito melhor você fazer pouco e fazer constantemente, ou se você tiver um período de tempo, um mês que você vai dar raça, você vai fazer coisa pra caralho, depois você pega ali uma semana, você nem olha pra câmera, você nem olha pra nada, você pega uma semana pra respirar fundo, né? E então é isso. Não desista, aprenda a descansar, aprenda a dar pausa, quando que é momento de você pisar no acelerador, quando que é momento de você ficar tranquilo. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: a maioria das pessoas não chega aonde elas querem muito porque elas estão com pressa. Então assim, tira essa pressa, vai fazendo um dia de cada vez, porque velho, eu vou falar com vocês. Eu sabia que era trabalhoso, o tal do YouTube. E tudo que você quiser vai ser trabalhoso. Mas é muito mais trabalhoso do que eu imaginava. Mas assim, é infinitamente mais trabalhoso do que eu imaginaria. E é isso, e foda-se, entendeu? O problema é meu. Eu acho que qualquer profissão, você que tá me vendo, se você quer ser bom, você vai ter muito trabalho também. Então, é isso, você vai ter trabalho, você faz o que você tem que fazer, vai melhorando, tenha paciência, respira fundo, respira, inspira e não pira, entendeu? Então, é isso. E acho que a última lição, o último aprendizado que se tornou o lema da minha vida é esse: não é sobre o destino, nem é sobre a jornada, é sobre a pessoa que você se torna na jornada. Para pra pensar, você que tá querendo algo, sonhando com alguma coisa, provavelmente, se você já tá fazendo algo sobre esse sonho que você tem, você conquistou coisas, você já está numa posição que era o seu sonho estar há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Sua personalidade já mudou, o seu approach para as coisas mudaram. Eu vejo muito disso em mim, sabe? Antes eu arrumava 5 desculpas do porquê não fazer. A gente justifica para nós, cara, mas não, é complicado por isso, é complicado por aquilo. Hoje eu não tô nem aí, entendeu? Eu vou encontrar uma forma de fazer e quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. É simples assim, é bem simples assim. Então, à medida que você se coloca na jornada, você vai se tornar a pessoa que você quer se tornar e, enfim, tudo vai fazer sentido. Bom, pessoal, agora já estamos chegando ao final e vamos falar sobre as previsões. Quantos inscritos temos? Hoje, 12.891. E quantos inscritos eu acho que eu terei daqui a... Não, mano. Daqui a 1 ano. Eu chutaria daqui a 1 ano, com boas viagens aí que vem, eu acho que é bem plausível 50 mil. Acho que é bem plausível, seria aumentar 5 vezes, né? Aí um chute otimista seria 100k, 100 mil. Se daqui a 1 ano tiver 100 mil, mano, parem as máquinas. Aí eu acho bem mais difícil. Mas se der 50 mil, estaria muito feliz. Mas se der menos também, mano, se for, pô, sei lá, velho, 20 mil, 30 mil, é sobre a jornada, né? É sobre a jornada. E focar na jornada, que eu tenho certeza que as coisas são bola de neve, entendeu? Pode ser que daqui a 1 ano eu não dobre o tamanho do canal, talvez seria assim frustrante, mas pode ser que daqui a 3 anos o canal esteja 100 vezes maior, 200 vezes maior. Então, pensando ali no longo prazo, é isso. Mas para finalizar essa questão dos inscritos, acho que 50 mil é ok e 100 mil é muito otimista. Mas vamos ver onde é que vai estar. Expectativa. Onde eu estou hoje, aí agora beleza, né? Agora o segundo ponto é onde eu estou hoje versus onde eu acho que eu estarei daqui a 1 ano, em qual país. Olha, estamos aqui em outubro, hoje eu estou na Geórgia, em Tbilisi, e eu acho que daqui a 1 ano eu estarei ou na Inglaterra, fazendo algum vídeo de futebol, ou na Colômbia, pegando o dinheiro que eu deixei lá, ou em um país extremamente aleatório da África. É onde eu acho que eu estaria. Estaria um desses 3. Não, mano, vai ser engraçado olhar pra isso daqui a 1 ano. Mas enfim. Pessoal, esse foi o vídeo de aniversário. E
Se tem alguém ainda assistindo até o final, incrível. Agradeço demais, demais, demais por você estar aqui. Tem sido cada vez mais bacana, assim, novas pessoas chegando no canal e dando opinião de vocês, e feedback, etc. Então, obrigado por estarem aqui, de coração mesmo. E nos vemos em breve, mais um vídeo. Um abração e é nóis.